Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Palavra Viva. Aqui, o nosso desejo é compartilhar com você o que a Bíblia diz a respeito de muitos assuntos, tá certo? Ao compartilhar também eu acabo aprendendo. Essa semana eu ouvi uma frase que quando você ensina, você dá tudo que tem e fica com tudo que deu. Então isso é muito interessante porque ao ensinar a gente aprende mais, porque a gente estuda mais e também ajuda outras pessoas. Então, nosso objetivo aqui, primeiramente, ajudar você e a mim também. Esse é o meu objetivo. Porque você lê a Bíblia e depois é interessante você estar recapitulando, ensinando, né? E eu preparo esse material, eu ajudo a mim e eu também compartilho com você, tá certo? Então, peço também que você, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva e também compartilhe, deixe seu comentário sobre esse tema e o que que você acha, tá joia? Em várias culturas, né, existem várias formas de pensar, de entender, de compreender esse assunto. Muitos homens já estudaram, filósofos já escreveram livros, já falaram, mas eu também aqui eu quero apresentar o que que a Bíblia apresenta de uma forma rápida. É claro que poderíamos que gastar horas, mas o intuito apenas deixar aqui já algumas informações do que a Bíblia apresenta sobre esse assunto, tá certo? E se ouve muito dizendo, né, que esse mundo, se Deus existe, por que existe o mal? Se Deus existe, por que existe tanta dor, tanto sofrimento? Primeira coisa, nós precisamos de entender que a Bíblia apresenta Deus como um Deus de amor, Deus de bondade, Deus de compaixão, tá? É, temos que ter a certeza que Deus é amor, tá? Deus não é mal, Deus é amor. Deus nos ama. João vai dizer o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus não tem amor, Deus é amor. Então Deus não é um Deus que é o nosso mal, ele quer o nosso bem. Ele vai sempre pensar o nosso bem. Em Apocalipse, ele vai dizer o seguinte: que eu castigo e repreendo quantos amo, ser zeloso e arrepende. Então, quando Deus usa de castigo, ele usa ainda com misericórdia, com a intenção de nos salvar, tá certo? E lá em João 3,16 ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tem planos maravilhosos para mim, para você, para sua família. Deus não quer que nós venhamos a perecer, mas que tenhamos a vida eterna, tá? Deus, ele é esse Deus de amor. Lá em Apocalipse 1,5, que muitos pensam Apocalipse é só destruição, só horror, guerra, pandemia, destruição, que Jesus disse lá? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou. Então, Deus, Pai, nos ama, o Filho nos ama, o Espírito nos ama, os anjos nos amam, o céu está disposto a nos amar, nos ajudar a alcançar, a entender, alcançar a salvação, entender o plano da redenção. Tá? Jesus disse a respeito de Satanás: olha, ele é o príncipe deste mundo, mas não tem nada de mim. Ele não tem nada de mim, ou seja, são antagônicos. Deus é amor, Satanás é mentiroso, o pai da mentira, que ele quer matar, roubar e destruir. Tá? Então, e ele, quando ele profere mentira, ele fala do que é próprio, que ele é mentiroso e pai da mentira. Então, toda a arte da mentira, do engano, vem de Satanás, não vem de Deus. Deus nunca vai te enganar. Isso jamais Deus vai fazer, tá certo? E infelizmente muitas pessoas, como está lá em Isaías 5:20, chamam o mal de bem e o bem de mal. Faz da luz escuridão e da escuridão luz. E chama o amargo doce e o doce amargo. As pessoas têm mania de inverter os valores, inverter as coisas corretas, dizer, não, isso está certo, tá ok, o que interessa é a minha decisão, meu pensamento, o meu coração está pedindo, é isso. Então, isso é muito perigoso, tá certo? Deixar de ouvir a voz de Deus, a sua palavra, é muito arriscado. Confiar no nosso coração, na nossa mente, nos nossos desejos carnais é muito perigoso. A Bíblia vai dizer que Lúcifer, né, lá em Ezequiel 28, 14, 15, 17, tá? Ele está falando ali do rei de Tiro. Isso aqui é uma representação, muitos teólogos interpretam, né? Que está falando a respeito de Satanás. Ele vai dizer: olha, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia que foste criado. Então muitos dizem assim: olha, Deus criou o mal, Deus criou Satanás. Não, Deus criou ele, mas diz: olha, perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em ti.
Então pense bem, veja só. Deus criou Lúcifer. Essa palavra Lúcifer, esse nome não existe na Bíblia, tá? Foi um nome dado, né? E caiu bem e pegou esse nome, tá certo? E a Bíblia diz que ele era perfeito desde quando foi criado, no princípio. Desde que ele foi criado, ele era perfeito, até que se achou iniquidade em seu coração. Não sei se tem coração, estou dizendo assim na forma humana, né? Porque ele é espírito, né? É outra forma. E então perfeito era nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Então ele foi criado perfeito. Foi uma decisão, uma escolha dele de se rebelar contra Deus. E vai dizer mais no verso 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então, por causa da sua beleza, do seu poder, da sua glória, que Deus deu a ele, da sua perfeição, ele se atenta, né? Ele se levanta contra Deus, da sua posição extraordinária que ele tinha, ele se levanta contra Deus. É algo terrível, né? Como isso pode acontecer? É o mistério da iniquidade. Não tem como explicar alguém que tinha acesso direto a Deus, o Deus de amor, se rebelar contra Deus. É o mistério. Não temos como explicar isso, né? Mas a Bíblia diz que essas coisas aconteceram, né? Lá em Isaías 14, verso 13 e 14, ele está falando sobre Babilônia, o Império Babilônico, né? E ele está falando que a Babilônia cresceu, tal, agradeceu, mas ele diz assim, olha, e essas palavras também são interpretadas e caem muito bem a Satanás, a Lúcifer. Diz assim, tu dizias no seu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só que petulância. A criação se levanta contra o seu criador. É igual hoje fazer muito filme, né? Que as máquinas, os robôs se levantam contra os homens para destruir, guerra contra máquina e ser humano. Olha, só que o ser humano sempre é mais inteligente do que ele criou. A obra criada nunca vai ser maior do que o seu criador, né? É impossível, porque o criador sempre é superior à obra criada. Não tem como ser diferente, né? E Lúcifer, então, ele atenta contra Deus, ele quer estar acima de Deus. Ele diz: eu vou subir acima de Deus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, é algo assim totalmente complicado. Ele se orgulhou, o orgulho foi a sua ruína. Então, o orgulho até hoje ele não é bem, não faz bem para nós, né? E a Bíblia vai dizer qual o resultado disso. Então, Satanás, ele espalhou essa indignação dele, essa maldade, essa mentira, ele espalhou entre os anjos do céu, que são milhares e milhões de anjos, conforme Apocalipse 5. Ele ele se achou que ele estava no direito e propagou essa ideia errônea a respeito de Deus. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse 12, 7 a 9, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Glória a Deus por isso. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Ou seja, Satanás e seus anjos pelejaram contra Miguel e seus anjos. E a batalha ali, eu não sei, a Bíblia não explica como que anjo luta. Não sabemos como é essa luta, mas de forma alguma que a Bíblia diz no verso 9: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, a questão que a Bíblia fala que foi expulso, ele não saiu de lá por querer. Ele não queria sair de lá, porque ninguém expulsa alguém que, tá bom, não estou me agradando aqui, eu vou embora, eu vou para outra galáxia, eu vou para outro lugar. Não. Ele foi expulso, saiu à força, foi expulso à força, né? Então, veja só que Deus, ele poderia sozinho ter expulsado, ter destruído Satanás, acabado com aquele negócio, mas os anjos estão do lado de Deus, se ajuntam com ele na na guerra, na luta contra o dragão e expulsam todos eles do céu. E não há mais lugar para eles no céu. Desde esse dia, Satanás não teria mais oportunidade de voltar e participar como ele participava antes do conforto do céu, na obediência, né? E na presença do Deus Altíssimo. Seria impossível, porque o seu coração, né? Falando em mente humana, o seu coração foi totalmente corrompido, não havia mais o que fazer, não havia recurso. E Deus não se propõe a morrer por anjos, porque eles habitavam na glória, tinham acesso ao Deus infinito de amor e bondade,
E essa rebelião era algo injustificável, um mistério. Então, por isso, não houve, após isso, esse incidente, nenhuma forma de recuperá-los, né? Mas, como a Bíblia diz que ele foi expulso para a terra com seus anjos, ele escolheu aqui para ficar, e aqui a Bíblia havia dito, quando nós estudamos sobre a criação, que Deus criou Adão e Eva. E quando Deus cria Adão, lá em Gênesis 2,15, ele forma o homem, coloca ele no jardim do Éden para cultivar e guardar. E Deus dá essa ordem para Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Você pode comer de toda a árvore. O abacate, a melancia, o pêssego, a laranja, a mexerica, o morango, milhares e milhares de espécies de plantas, ervas, frutos, sementes, tudo ele poderia comer. Mas Deus colocou uma condição, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É algo assim bem impactante, né? Olha, você pode comer tudo, mas essa aqui você não pode comer, porque o dia que você comer, não era assim. Deus falou: olha, eu criei 10 mil espécies de árvores frutíferas de todos os sabores. Você não vai comer delas, você vai comer só dessa árvore aqui. Vai comer só abacate, só pera. Não, pelo contrário, Deus deu tudo para ele. Falou: olha, essa que você não come. Adão entendeu? Entendeu. Adão foi criado inteligentíssimo, porque Deus, após criar Adão, Deus traz os animais à sua presença e ele dá nome para esses animais. Com certeza não foi no mesmo dia, que era tanto animais, milhares de animais, mas trouxe lá uma galera, né? Vários, ele colocou: esse aqui vai ser a vaca, vai ser o coelho, vai ser o jacaré, vai ser a serpente, o sapo, né? Vai ser o sagui, o macaco, a lagartixa, foi dando nome para tudo. E ele também não esquecia desses nomes mais. Então, quando Deus dá isso para ele, mostra que ele era inteligente, extrema inteligência, né? Que a Bíblia diz que Deus criou os homens menor que os anjos, um pouco menor que os anjos criaste, e de glória coroaste, glória e honra coroaste. Então, quando Deus cria Adão e Eva, conforme a palavra de Deus, ele enche de glória, sabedoria, entendimento. E quando Deus fala isso, eles entenderam perfeitamente. Tá bom, podemos comer tudo, só essa aqui não podemos comer. Era difícil? Não, tranquilo, bacana, satisfeito. Não, não fácil, mas que isso, eu queria comer dela também, tão legal. Não, estavam satisfeitos. Então, o que a Bíblia diz para mim e para você, devemos procurar seguir o que Deus nos orienta, que é muito melhor, mesmo no mundo de pecado e dor que vivemos, com esse mal. Então, seria bem interessante procurar seguir o que Deus nos fala. E aí, então, nesse caso, até aí não existia o mal, não existia pecado, elas não conheciam nada, estava tudo certo, né? E era só alegria, só bênção, só festa, até que a Bíblia diz em Gênesis 3, 1 a 5, que a serpente, o animal mais sagaz, mais esperto, mais espoleta, é de todos os animais selvagens que Deus havia criado, a Eva estava só, né? Com certeza, estava só, porque o diálogo ali é com ela. Nós sabemos o que aconteceu, se a serpente passou entre as pernas da Eva correndo e tal, e chamou a atenção da Eva e escorreu para a árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual Deus havia proibido eles de comerem. E aí aquela serpente, não sei o que aconteceu, se a serpente comeu uma fruta, se para, né, chamar a atenção de Eva, Eva estava, nossa, não sobe aí não, essa árvore do conhecimento do mal não pode comer, Deus proibiu, e a serpente, isso é coisa da minha mente, né? Pode ter comido uma fruta, e daí a serpente começa a conversar, e conversa com Eva, Eva fica, não se espanta, sai correndo, e ela pergunta para Eva: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E dá assim, é uma pergunta inversa, né? Deus havia dito: come de tudo, e a serpente diz: é verdade que Deus disse que não é para comer de nenhuma árvore? A Eva, esperta, não foi bem assim que Deus disse: do fruto do jardim, de todo fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, olha, a árvore estava no meio, Deus não colocou essa árvore escondido, não, Deus colocou lá no meio, né? E também a árvore da vida estava no meio do jardim. Talvez uma estava de um lado, talvez uns 100 metros estava a outra, não sabendo a distância uma da outra, mas estavam perto uma da outra. Então, no meio do jardim, ela disse, né? A árvore está no meio do jardim, disse ela. Disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Deus havia dito para Adão: olha, não come,
O dia que você comer, você morre. Eva entendeu muito perfeitamente, entendeu tanto que diz, olha, se não é para comer, não deve nem tocar, não deve chegar perto, deve manter distância, porque para não, né, não correr o risco. Então, para você ver que Eva havia compreendido perfeitamente a ordem de Deus, estava muito claro isso na mente dela. Não tem dúvida, né? Com o relato bíblico está bem claro. E a serpente, então, ela vai retrucar, né? Ela vai dizer o seguinte, né? Ela então diz assim, ó, então a serpente diz à mulher, é certo que não morrereis. Olha só, contradizendo o que Deus havia dito. Se você comer, você morre. Então a serpente diz, olha, é certo que você não morrerá. E ela acrescenta mais, porque Deus sabe que no dia que comerdes, né? Comerdes aqui no plural, né? Incluindo Adão também, no dia que comerdes, se vos abrirão o seu olho de Adão, né? Abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só. Deus havia criado o homem à sua imagem e semelhança. Eles já conheciam o bem, estavam felizes no jardim, mas eles não conheciam o mal. O que é o mal? O que é a morte? O que é o pecado? O que é a, né, rebelião? Eles não tinham a menor ideia, nunca havia experimentado isso, não tinha nem sonho de como isso era, né? E aí a serpente coloca essa semente do mal, essa dúvida na cabeça de Eva, e Eva vai fazer o quê? Vai pegar do fruto, come, fica alegre, satisfeita, não morreu, não aconteceu nada, corre, entrega para Adão. Adão, comi da fruta. Talvez Adão ficou surpreso e agora Deus disse: se a gente comer vai morrer. Mas eu não morri, eu tô não sabendo como foi o papo dos dois ali, mas de fato Adão também comeu do fruto. E aí, quando eles comem do fruto achando que tá, ia ser uma grande coisa, quando eles pensam que não, eles estão nus, né? E aí você, pela história, você lê o resto do capítulo, você vai entender. E Deus então chama eles então para uma conversa, porque Deus vem na viração do dia, já no final da tarde, Deus vem e aí chama os três para uma conversa, né? Aí você vê que eles agora sentem que estão sem as suas vestes, vê que estão nus, né? Antes eles não tinham essa percepção da sua nudez, agora eles estão nus ali, peladões, né? E ficam com medo, mas Deus chama eles, vem cá para uma reunião, e Deus vai dizer, Deus não abandona, não os destrói naquele momento, e muitas questões podem ser levantadas, né? Se Deus fala assim, olha, eu disse para vocês que se vocês comerem, vocês morreriam, então eu vou tirar o fôlego de vida de vocês, vocês voltam ao pó, porque vocês são pó, criado do pó, né? Então vocês voltam para a terra porque vocês vieram da terra. Se Deus faz isso, Deus era justo. Ele disse que era assim e pronto, estava certo, tudo certo, foi o combinado, né? Mas não, Deus ele se apresenta e diz: olha, vou pôr inimizade entre ti, né? Entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher, entre a sua descendência da mulher e a tua descendência. Ele então aponta para Cristo, né? E tu, né? Este Jesus te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Primeira promessa messiânica de que haveria um Salvador, um Redentor para restaurar Adão e Eva a seu estado original. Eles haviam perdido. E a Bíblia vai dizer ainda que Deus faz veste de peles, porque eles haviam feito peles de haviam feito, né? Adão e Eva, correu lá no mato, pegou folhas e costurou com cipó ali, fez uma roupa mais ou menos, mas Deus tira, faz pele, veste de peles para eles, colocando ali a sua justiça, né, sobre eles e o reconhecimento que um dia, né, aquele Jesus viria morrer no lugar deles e para que eles pudessem restaurados novamente. Então esse fato de revestir ele de pele de animais é muito significativo, porque Deus ali mostra que o seu caráter seria colocado sobre eles, porque Jesus teria que vir morrer, porque o salário do pecado é a morte, tá? E aí muitos dizem, né, mas ele não morreu naquele dia porque eles morreram espiritualmente, morreram e foram morrendo. Não, Deus disse que no dia que comeres, naquele dia vocês morreriam. E quem é que morre por eles naquele dia? Lá em Apocalipse 3:8 diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, aquele cordeiro que João Batista, quando viu Jesus, diz: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era Jesus que havia dado
através do simbolismo, quando ele tira a pele do animal e coloca sobre Adão as vestes, era o simbolismo ali mostrando que ele viria um dia dar a vida por nós para que o seu caráter nos revestisse. Ele olhar para nós, pudesse ter compaixão, misericórdia e nos compartilhar do seu amor, né? E restauração. Muitas pessoas olham para o mundo hoje de pecado, esse mundo, o mal. Então aí surge o mal entra no mundo e então existe aquele símbolo, né, que é na cultura chinesa, eu não sei se todo mundo crê daquela forma, não faço ideia, mas naquela cultura chinesa por milhares de anos, né, tem o Yin e Yang, que representa o equilíbrio, né, entre o bem e o mal. Mas esse equilíbrio, eu não estou satisfeito com o bem e o mal, certo? Eu não estou satisfeito por quê? Quando você perde uma mãe, perde um filho num acidente, num assalto, a pessoa foi roubar uma aliança que, sabe, a pessoa mata a pessoa por coisa banal. Você pensa, não, tá tudo certo, tá no equilíbrio, é assim mesmo, as coisas funcionam assim. É porque existe um equilíbrio entre o bem e o mal, porque o mal tem que existir, porque não pode ser só o bem, porque seria muito chato se fosse só o bem. Mas, olha, até as pessoas, já alguns filósofos, até alguns cristãos grandes no passado, disseram, olha, o melhor que podia existir é isso. O que nós vivemos hoje, esse mundo de pecado, de dor, de tragédia entre o bem e o mal, é o melhor que pode. Não existe condições de ser só o bem. É claro que lá em Gênesis também 6 fala que o homem chegou num nível de maldade tão grande que Deus destruiu a humanidade através do dilúvio. Tá? Então existe muita questão sobre isso aí, mas a Bíblia fala que Deus eliminou o ser humano. Hoje, graças a Deus, há muitas pessoas de bom caráter, pessoas que pagam suas contas, pessoas que amam, que ajudam o próximo, que estendem a mão, que repartem seu pão, suas vestes, pessoas que ajudam as pessoas, como Madre Teresa de Calcutá, que foi para a Índia, ajudou as pessoas, deu a vida ali para aquelas pessoas. Então, há pessoas boas, mas há também as pessoas más. As pessoas que tentam tirar o que você fez, seu trabalho, seu esforço, a pessoa lá rouba, mata, destrói, explode. E o mal nesse mundo, ele gera uma economia monstruosa. Às vezes tem até algumas pessoas meliantes que são presas, o repórter vai lá e fala, rapaz, você está de boa, você está trabalhando por causa de mim. Né? Se não existisse eu roubando, fazendo essas atrocidades, você não precisa trabalhar. E realmente o mal ele gera um movimento da economia muito grande. Porque você tem o ladrão, aí tem o juiz, tem o advogado, tem fóruns, tem cadeia, então, tem a televisão que está lá filmando, falando, ou seja, gera uma cadeia de movimento, né, de recursos financeiros, que eu nem sei se as pessoas têm interesse em acabar com o mal, com a maldade, porque eles ganham muito dinheiro com isso, infelizmente, né? Então, mas assim, você achar que é um equilíbrio, tá tudo certo, e realmente é isso, talvez por algum momento você pode pensar, não, tá certo, é assim mesmo, mas no fundo do coração, você gostaria de morar num lugar seguro, com paz, você tendo um salário digno, tendo alimento, você poder viajar com segurança, chegar em casa e entrar sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação. E todo esse nível de maldade do ser humano, eu esqueci de falar aqui, olha, seguros, né? Não precisaria ter seguradora se não existisse roubo. E quanto que a seguradora ganha, né? Ganha muita grana, porque cobra um preço, mas eles ganham muito em cima disso, né? Cerca elétrica, armamentos, quanto que os países desenvolvidos bélicos ganham com armamento? Aviões, né? Com bombas, com mísseis. Tem país que vive quase que a economia dele é um terço, quase é bélico. Para você ver que o mal é muito grande. Agora imagine se o ser humano obedecesse à voz de Deus, ouvisse a voz de Deus, os mandamentos de Deus, não matar, não roubar, não cobiçar, né? Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, seria um lugar, mesmo com a morte e tal, já seria um lugar maravilhoso. Mas não, o homem é mau, o homem é cruel, o homem é impiedoso, e aí você dizer, não, tá tudo certo, faz parte do equilíbrio, tudo é isso mesmo, é o melhor que pode existir. Jamais é o melhor, meu amigo, jamais, meu irmão, isso é o melhor. Deus promete para nós algo extraordinário. Entramos nessa enrascada do pecado, mas ele promete acabar com isso, sabe? Agora Deus também nos deixou só, não, agora vocês resolvem sozinho aí. Não.
Deus, além de vir a esse mundo, morrer por nós, sofrer as consequências do pecado, ele também nos dá formas de sobreviver e de superar tudo isso, né? Satanás, ele é muito é, esperto, digamos assim, mas Satanás, ele é muito mal, ele é enganador, né? Ele é mentiroso, como Jesus disse, ele é o pai da mentira. E lá em 2 Coríntios 11, 14 e 15 diz assim: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, porque seus próprios ministros, seus anjos maus, anjos caídos, transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras, porque é só uma casca, só um ator, fazendo-se de anjo de luz, mas é anjo das trevas. Você pode ver o anjo das trevas se tornando e tentando aparecer com um anjo de luz, mas nunca um anjo de luz, um anjo de Deus, irá passar por um anjo das trevas, um anjo do pecado, um anjo de maldade, um anjo da crueldade, um anjo do engano. Não, jamais isso vai acontecer, porque eles são perfeitos, amam, jamais levará as pessoas ao engano, à morte, entendeu? Jesus mesmo disse em Mateus 24, surgirão falsos cristos. Se você for na internet dar uma olhada quantos falsos cristos existem, é absurdo. E falsos profetas operando grandes sinais e prodígios. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. As próprias pessoas que fazem aliança com Deus, Satanás, falsos profetas, operando milagres, falando coisas e falando em verdades, muitas vezes usando a Bíblia, falando em verdades, levam a pessoa ao engano. E, se possível, até os eleitos podem ser enganados. Então, a estratégia de Satanás é misturar a verdade com o erro. E quem não estuda, como nós já falamos lá no primeiro estudo sobre os bereanos, que os bereanos eram mais nobres do que o Tessalônica, porque eles pesquisavam com avidez a palavra do Senhor para saber se as coisas de fato eram assim. Tá? Então, muitos no dia final vão dizer para Jesus: Não, Senhor, nós fizemos isso, fizemos milagre, expulsamos demônios e tal e tal. Vai falar um monte de coisa. Jesus vai dizer para eles: Olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, temos que ter cuidado com pessoas que dizem que fazem milagres e tal, e faz coisas, né? Mas se eles não andar segundo a vontade de Deus, é um problema sério, tá bom? Agora a Bíblia também diz que Satanás está irado contra um grupo de pessoas. Né? Apocalipse 12, no mesmo capítulo, você pode ler Apocalipse 12. Diz assim, quando Satanás é expulso do céu, a Bíblia diz: Por isso festejai, ó céu, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele sabe que tem pouco tempo. Irou-se o dragão no verso 17 contra a mulher. Mulher, Apocalipse é igreja, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, se você guarda os mandamentos de Deus, busca na sua palavra a segurança, o caminho que deve ser seguido, é com esse Satanás está preocupado. Agora, quem usa a Bíblia, mas não quer seguir a Bíblia, não adianta nada, né? A ira do inimigo sempre se voltou para os fiéis de Deus. E quando você vai a Deus, então se eu for seguir a Deus, vou ter problema com Satanás? Mas se você seguir Satanás, você vai ter problema com Deus. Então, qual você quer agradar, Deus ou Satanás? E Deus, na sua Bíblia, diz para nós lá em Efésios capítulo 6 o seguinte, que Deus nos deixou a armadura, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então a Bíblia já nos garante, olha, você deve se revestir da armadura de Deus. E ele diz mais, ó, estar firme, cingindo com a verdade. A verdade está na palavra de Deus. Eu devo seguir a palavra de Deus, o que eu estou lendo aqui, né? Revestivos da couraça da justiça. Seja justo. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando, né? Pegando o escudo, né? Da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então Satanás vai tentar, mas se você confia em Deus, na sua palavra, ele vai tentar, mas você tem a fé convicta na palavra de Deus, em Deus, o Criador. Tomar também o capacete, né, da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, como é que o cristão vai ser um cristão verdadeiro se ele não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia? Então, nós precisamos estudar a Bíblia. O pastor falou bonito lá, bateu na mesa, falou grosso.
Se você tem que chegar em casa e confirmar na Bíblia se as coisas são exatamente assim, tá? Porque ele pode estar falando tudo errado. Eu posso estar falando errado aqui. Se você acreditar, leia a Bíblia. Pega lá em Efésios 6, né, 10 a 18. O que a Bíblia fala a respeito, né? Devemos revestir do poder de Deus. Tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A sua palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. E com toda súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então isso é o que Deus nos recomenda, que possamos confiar nele de pleno coração. O mal existe, o mal, a dor, o pecado, porque um dia Adão e Eva pecaram e trouxe essa consequência ao mundo, mas Deus promete acabar com isso e um dia não haverá mais mal, só bênção. Eu quero terminar aqui para você e para mim uma promessa de Deus, né? Apocalipse 21, abre a sua Bíblia, Apocalipse 21, verso 1 a 7. Vi um novo céu e uma nova terra. Que maravilha, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Está dizendo, olha, acabou, passou o primeiro céu e a primeira terra. Também vi a cidade santa, Nova Jerusalém, a cidade de Deus, que vem do céu, ataviada como esposa adornada para seu marido, para seu esposo. Então ouvi grande voz do trono de Deus, né, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão seu povo e ele será o seu Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glória a Deus! Essa é a promessa de Deus. E ele diz assim ainda mais. E aquele que está sentado no trono, que é o Deus que não mente, diz o seguinte: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse mais ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei da água da fonte da vida. O homem luta, tenta descobrir como é que vive mais anos, 100, 200 anos, o homem não consegue. Mas Deus diz: Eu vou dar de graça da água da fonte da vida. Deus quer dar água da vida para nós. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será filho. Olha só que promessa maravilhosa. Para onde você olha nesse mundo, a dor, o mal já deixou a sua marca. Quantas famílias destruídas, pedofilia, assassinato, estrupos, maldade, roubos, guerras, terremotos, tsunamis, tudo isso obra do pecado. Mas a Bíblia diz que o primeiro céu, esse que nós vivemos hoje, a primeira terra, irá passar, e Deus estabelecerá um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça, onde não há morte, não há tristeza, não há dor, não há hospital. E você pensa, isso não é real, não pode ser. Você ama esse mundo de pecado? Você está satisfeito com a dor, com a miséria desse mundo? Eu creio que não. Deus promete algo grandioso, maravilhoso, um mundo perfeito, um mundo eterno, e onde o mal não se levantará a segunda vez, porque já estaremos vacinados contra esse vírus terrível do pecado, da morte e da dor. Que Deus abençoe você, sua família, que encha você de esperança e confiança em sua palavra, que possa ter certeza que um dia o pecado irá chegar ao fim e a morte será exterminada e viveremos juntamente com o nosso Criador para todo sempre. Deus abençoe você, compartilhe, dê seu like e inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe. Amém.